Artigo 8º. O artigo 85 da Lei nº 6.404 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 85. Parágrafo 1º. A subscrição poderá ser feita nas condições previstas no prospecto por carta à instituição, acompanhada das declarações a que se refere este artigo e do pagamento da entrada. Parágrafo 2º. Será dispensada a assinatura de lista ou de boletim a que se refere o caput deste artigo na hipótese de oferta pública cuja liquidação ocorra por meio de sistema administrado por entidade administradora de mercados organizados de valores mobiliários. Artigo 9. O artigo 4º da Lei 11.598 passa a vigorar, acrescido do seguinte parágrafo 5º. Artigo 4º. Parágrafo 5º. Ato do Poder Executivo Federal disporá sobre a classificação mínima de atividades de baixo risco, válida para todos os integrantes da REDESIM, observada a classificação nacional de atividades econômicas, hipóteses em que a autodeclaração de enquadramento será requerimento suficiente até que seja apresentada prova em contrário. Artigo 10. A Lei nº 12.682 passa a vigorar, acrescida do seguinte artigo 2º-A. Artigo 2º-A. Fica autorizado o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente de documentos públicos ou privados compostos por dados ou por imagens, observado o disposto nesta lei, nas legislações específicas e no regulamento. Parágrafo 1º. Após a digitalização, constatada a integridade do documento digital, nos termos estabelecidos no regulamento, o original poderá ser destruído, ressalvadas os documentos de valor histórico, cuja preservação observará o disposto na legislação específica. Parágrafo 2º. O documento digital e a sua reprodução em qualquer meio, realizada de acordo com o disposto nesta lei e na legislação específica, terão o mesmo valor probatório do documento original para todos os fins de direito, inclusive para atender ao poder fiscalizatório do Estado. Parágrafo 3º. Decorridos os respectivos prazos de decadência ou de prescrição, os documentos armazenados em meio eletrônico, óptico ou equivalente poderão ser eliminados. Parágrafo 4º. Os documentos digitalizados, conforme o disposto neste artigo, terão o mesmo efeito jurídico conferido aos documentos microfilmados, nos termos da Lei 5.433 e de regulamentação posterior. Parágrafo 5º. Ato do Secretário de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia estabelecerá os documentos cuja reprodução conterá código de autenticação verificável. Parágrafo 6º. Ato do Conselho Monetário Nacional disporá sobre o cumprimento do disposto no parágrafo 1º deste artigo, relativamente aos documentos referentes a operações e transações realizadas no Sistema Financeiro Nacional. Parágrafo 7º. É lícita a reprodução de documento digital em papel ou em qualquer outro meio físico que contiver mecanismo de verificação de integridade e autenticidade, na maneira e com a técnica definidas pelo mercado, e cabe ao particular o ônus de demonstrar integralmente a presença de tais requisitos. Parágrafo 8º. Para a garantia de preservação da integridade, da autenticidade e da confidencialidade de documentos públicos, será usada certificação digital, no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. Artigo 11. O Decreto-Lei nº 9.760 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 14. Da decisão proferida pelo Secretário de Coordenação
e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, será dado conhecimento aos recorrentes que, no prazo de 20 dias, contados da data de sua ciência, poderão interpor recurso sem efeito suspensivo dirigido ao superior hierárquico, em última instância. Artigo 100. Parágrafo 5º. Considerada improcedente a impugnação, a autoridade submeterá o recurso à autoridade superior, nos termos estabelecidos em regulamento. Artigo 216. O ministro de Estado da Economia, diretamente ou por ato do secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, ouvido previamente o secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, editará os atos necessários à execução do disposto neste decreto-lei. Artigo 12. O artigo 1º da Lei 6.015 passa a vigorar do seguinte parágrafo 3º. Artigo 1º. Parágrafo 3º. Os registros poderão ser escriturados, publicitados e conservados em meio eletrônico, obedecido os padrões tecnológicos estabelecidos em regulamento. Artigo 13. A Lei nº 10.522 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 18-A. Comitê formado de integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, editará enunciados de súmula da Administração Tributária Federal, conforme o disposto em ato do Ministro de Estado da Economia, que deverão ser observados nos atos administrativos, normativos e decisórios praticados pelos referidos órgãos. Artigo 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de impor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou decisão judicial ou administrativa versar sobre. Inciso 2. Tema que seja objeto de parecer vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular. Inciso 4. Tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da União, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular. Inciso 5. Tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual exista enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Inciso 6. Tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência no âmbito de suas competências, quando a linha A for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo, ou a linha B não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Inciso 7. Tema que seja objeto de súmula da Administração Tributária Federal de que trata o artigo 18-A desta lei. Parágrafo 8º. O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que examina a juridicidade de proposições normativas, não se enquadra no disposto no inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 9. A dispensa de que tratam os incisos 5 e 6 do caput deste artigo poderá ser estendida
a tema não abrangido pelo julgado, quando a ele forem aplicáveis os fundamentos determinantes extraídos do julgamento, paradigma ou da jurisprudência consolidada, desde que inexista outro fundamento relevante que justifique a impugnação em juízo. Parágrafo 10. O disposto neste artigo estende-se, no que couber, aos demais meios de impugnação às decisões judiciais. Parágrafo 11. O disposto neste artigo aplica-se a todas as causas em que as unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devam atuar na qualidade de representante judicial ou de autoridade coatora. Parágrafo 12. Os órgãos do Poder Judiciário e as unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderão, de comum acordo, realizar mutirões para análise do enquadramento de processos ou de recursos, nas hipóteses previstas neste artigo, e celebrar negócios processuais com fundamento no disposto do artigo 190 da Lei nº 3.105, de 16 de março de 2015. Parágrafo 13. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 12 deste artigo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional regulamentará a celebração de negócios jurídicos processuais, em seu âmbito de atuação, inclusive na cobrança administrativa ou judicial da dívida ativa da União. Artigo 19-A. Os auditores fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o artigo 19 desta lei, observado, inciso 1, o disposto no parecer a que se refere o inciso 2 do caput do artigo 19 desta lei, que será aprovado na forma do artigo 42 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que terá concordância com a sua aplicação pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia. Inciso 2. O parecer a que se refere o inciso 4 do caput do artigo 19 desta lei, que será aprovado na forma do disposto no artigo 40 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que, quando não aprovado por despacho do Presidente da República, terá concordância com a sua aplicação pelo Ministro de Estado da Economia, ou, inciso 3, nas hipóteses de que tratam o inciso 6 do caput e o parágrafo 9 do artigo 19 desta lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos. Parágrafo 1º. Os auditores fiscais da Receita da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição do indébito administrativa. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos e ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de tributos aos serviços médicos oficiais. Artigo 19-B. Os demais órgãos da administração pública que administrem créditos tributários e não tributários passíveis de inscrição e de cobrança pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional encontram-se dispensados de constituir e de promover a cobrança com fundamento nas hipóteses de dispensa de que trata o artigo 19 desta lei. Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput deste artigo observará, no que couber, as disposições do artigo 19-A desta lei. Artigo 19-C. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá dispensar a prática de atos processuais, inclusive a desistência de recursos interpostos, quando o benefício patrimonial almejado com o ato não atender aos critérios de racionalidade, de economicidade e de eficiência. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo inclui o estabelecimento de parâmetros de valor,
para a dispensa da prática de atos processuais. Parágrafo 2º. A aplicação do disposto neste artigo não implicará o reconhecimento da procedência do pedido formulado pelo autor. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito do contencioso administrativo fiscal. Artigo 19-D. A Procuradoria-Geral da União, a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil aplica-se, no que couber, o disposto nos artigos 19, 19b, 19c desta lei, sem prejuízo do disposto na Lei nº 9.469. Parágrafo 1º. Aos órgãos da Administração Pública Federal direta, representados pela Procuradoria-Geral da União, e as autarquias e fundações públicas, representadas pela Procuradoria-Geral Federal ou pela Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil, aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 19b desta lei. Parágrafo 2º. Ato do Advogado-Geral da União disciplinará o disposto neste artigo. Artigo 20. Serão arquivados sem baixa na distribuição, por meio de requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional.